Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero mostrar de forma bem simples como fazer um backup completo do seu sistema operacional com seus programas e configurações de forma que você possa restaurar esse backup caso tiver algum problema aí na sua máquina, no teu Windows e etc. Você pode restaurar esse backup tanto no mesmo HD que você já estava utilizando anteriormente, ou se você precisar, por exemplo, substituir o HD ou um SSD, por exemplo, você poderá restaurar esse backup também nesse novo disco. Imagine que você tenha o teu PC, o teu notebook funcionando e você faz esse backup de forma bem tranquila. Em um determinado momento você tem um problema com esse HD. Você poderá colocar um novo HD na sua máquina e restaurar esse backup. E a sua máquina ela vai estar exatamente igual estava no dia que você realizou o backup. Legal? Ou se você simplesmente tiver aí um problema com vírus, o seu Windows ficar muito lento, ou instalar alguma ferramenta que você não consiga remover, enfim. Por N motivos, imagine que você precisasse formatar o seu PC ou notebook. E aí você teria que reinstalar todos aqueles programas, todas aquelas configurações que você costuma fazer, instalar impressoras, enfim. Uma tarefa bem demorada. Com esse método aqui você conseguirá em poucos minutos ter todo o seu sistema operacional funcionando novamente da forma que você havia feito o backup. Legal? Como que a gente faz então? O primeiro passo que nós temos que fazer é criar esse backup. Para isso a gente vai utilizar aqui o Almay Backuper na sua versão gratuita, tá? Que permite que a gente faça as tarefas que eu vou mostrar aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas se você quiser, digite aí no Google Almay Backuper. O site dele oficial é este ubackup.com. Vamos clicar aqui. Site oficial da Almay, tenho aqui ó, ubackup.com. Você pode vir aqui ó, Home, Backup Standard, que é a versão gratuita, e fazer o download aí de forma bem simples e a instalação, tá? Sem problema e sem dificuldade alguma. Vou voltar lá na minha área de trabalho. Eu vou executar aqui o Almay Backuper. Ok, estamos aqui na interface principal do Almay Backuper. E agora é o seguinte, para que a gente possa fazer o backup do sistema, eu preciso ter um destino, preciso ter um local para armazenar esse backup. Vou lá em meu computador e aqui eu tenho um disco dividido em dois, que é o disco local C e o D. Eu poderia fazer um backup do sistema e salvar aqui no disco D, tá? Que é uma partição do meu HD aqui. Perfeito, funciona normalmente. Porém, isso funciona caso eu não tiver problema no meu HD. Se eu tiver algum problema apenas no Windows, vírus e etc, eu poderia restaurar sem problema algum, tá? Porém, se você tiver problema no HD, um problema físico, que o seu HD ficar danificado e não for possível mais utilizar o mesmo, você não vai conseguir restaurar esse backup. Então eu recomendo que esse backup esteja em um dispositivo extra, um dispositivo externo, que pode ser um pendrive, pode ser um HD externo ou até mesmo um outro HD qualquer aí que você espetar na sua máquina, se assim possível. No meu caso aqui eu vou utilizar um pendrive de 64 GB para fazer esse backup. Volto lá na interface do Almay Backuper. Aqui na interface principal poderia clicar aqui em novo backup, tanto faz, mas eu vou aqui ó, backup. O que me interessa nesse momento aqui ó, é o backup de sistema, que ele já até mostra a bandeirinha do Windows aqui, dizendo que ele vai fazer um backup do sistema operacional. Vou clicar nesse carinha. Ele mostra para mim aqui o que é que vai ser copiado. Lembrando que normalmente um sistema operacional Windows utiliza aqui de duas partições, o disco local C, que é onde está o Windows, programas e tudo mais, e uma partição reservada pelo sistema que ele utiliza para boot e outros fins que a gente não manipula, legal? E aqui abaixo ele mostra para onde eu quero salvar esse backup. Ele já posicionou para mim aqui ó, o meu disco D, que é uma partição desse mesmo HD aqui, tá? Eu não quero que ele salve nesse mesmo HD. Vou clicar aqui para mudar o caminho. E eu quero salvar aqui, ó, no meu externo aqui, ó, que no meu caso ficou com a letra H, mas é o meu pendrive. Ok? Vou salvar aqui em H. Aqui acima, o backup do sistema, eu posso dar um nome para esse backup. Eu vou fazer isso agora. Eu vou colocar aqui backup W10 2021, tá? Ficando assim, dá pra gente identificar de forma bem tranquila.
Nesse ponto você fecha aí todos os programas que você estiver utilizando. Eu vou iniciar o backup e ele vai começar a preencher aqui esse status. Quando ele chegar aqui a 100%, ele já está completo. Estamos aqui praticamente terminando aqui esse processo. Eu vou dar uma pausa novamente aqui e em seguida a gente volta. Ok, nosso backup foi concluído, posso clicar aqui em finalizar. Se eu olhar lá em meu computador, no meu HD externo aqui, ó, deixa eu ver aqui, veja que ele ficou com uma boa parte aqui utilizada do meu pendrive, que eu utilizei para fazer o backup. Dentro dele ele criou uma pasta aqui, ó, chamada backup WDS, com a data que a gente colocou, que eu coloquei no caso. E dentro dele aqui um arquivo do Almei Backuper com tamanho de 16.48 GB, tá? Esse aqui é o arquivo que a gente vai utilizar para restaurar caso o sistema operacional, o HD ou enfim, caso eu tenha algum problema com o meu Windows. Ok, porém eu tenho certeza que há uma dúvida aí que não quer calar e eu tenho certeza que você está pensando nesse momento. Como é que você vai restaurar o backup do teu sistema operacional se você tiver problema no sistema operacional, no teu Windows, por exemplo, se você não estiver inicializando? Imagine que um belo dia você liga o teu PC e aparece lá a opção, aparece lá aquela maravilhosa mensagem dizendo para você inserir um disco de boot ou que o sistema operacional está corrompido, que não pode inicializar. Para isso, nós precisamos criar um sistema de boot utilizando o Almei Backuper. Como que a gente faz isso então? Nesse momento aqui, você vai precisar de um outro pendrive, tá? Não o mesmo pendrive que você já salvou os seus dados, seus arquivos, o backup, porque aquele lá você tem que manter ele íntegro, tá? Como que a gente faz agora então, caso eu não consiga reinicializar a minha máquina para que eu possa restaurar o backup? A gente vai criar agora um disco de boot. Como que a gente faz isso? Aqui no Almei Backuper, eu vou aqui em ferramentas. Eu tenho aqui, ó, criar um dispositivo inicializável. Vou clicar aqui. Nesse ponto ele me pergunta como que eu quero criar esse boot, se eu quero utilizar um kernel do Linux ou se eu quero utilizar aqui um sistema do Windows. O método aqui utilizando o Linux é um pouco mais leve, eu acredito que funciona na grande parte dos dispositivos sem problema algum, porém por motivos de compatibilidade com a máquina que você estiver usando, ou seja lá como for, eu vou deixar aqui o Windows mesmo. Vou dar aqui um próximo. Nesse ponto ele pergunta se eu quero utilizar o método Legacy ou o FI. Para você que não entende, isso aqui diz respeito a como a BIOS trabalha, qual é o tipo de inicialização que a tua BIOS vai utilizar. Os dispositivos de muitos anos para cá, os mais recentes, todos eles têm suporte basicamente ao UFI, mas você faça um teste, crie um pendrive utilizando o método UFI e veja se você consegue inicializar com ele. Se você não conseguir, faça utilizando o método Legacy e veja se você consegue inicializar com ele. Eu acredito que não vai ter problema algum, mas faça o teste aí, tá? Antes de esperar chegar o dia que você realmente precisar disso aqui. Vou deixar aqui o FI mesmo, vou dar um próximo. Nesse ponto eu vou escolher aqui o meu dispositivo de boot USB, que eu recomendo que é o mais adequado para a gente utilizar. Ninguém praticamente vai gravar isso em CD ou DVD. Se você quiser, por alguma razão, exportar aqui uma imagem ISO, também fique à vontade, mas a opção melhor que nos cabe aqui é o pendrive mesmo, tá? Você precisa ter um pendrive aí disponível com pelo menos 1 GB de espaço. Vou já clicar aqui em próximo. Nesse ponto ele diz que vai ser apagado tudo que eu tenho nesse pendrive aqui, tá? Veja se não tem coisas importantes nesse pendrive seu. Sim. E agora é só esperar que esse processo termine de forma bem tranquila. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Se aparecer uma tela como essa para você, é porque ele encontrou alguns drivers que podem ser necessários durante o processo de boot. Na verdade, para mim aqui, ó, nenhum desses drivers aqui são importantes. Vou desmarcar eles, não vou instalar nenhum deles. Para mim não são, eu tenho certeza que não é importante nenhum deles, tá? No seu caso aí, na dúvida, deixe marcado. Eu acredito que não, mas enfim. Ok? Ele vai finalizar aqui o processo sem nenhum tipo de problema. Ok, pessoal, terminou aqui o processo de criação do meu pendrive de boot. Esse vídeo vai ficando por aqui. No segundo vídeo a gente vai fazer o processo inverso, vamos fazer o processo de como dar o boot e restaurar a imagem aqui de forma bem tranquila. Esse vídeo ficou longo demais e foi apenas para mostrar a criação do backup e do pendrive de boot. No próximo vídeo então a gente volta e vamos fazer o inverso, vamos fazer a restauração do backup, ok? Abraço então e até o próximo vídeo.